Então vamos lá, senhores, para mais uma questão do Enem 2011. Assunto ótica, certo? Introdução à ótica e meios de propagação. Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao Titanic para criar um detalhado mapa 3D que vai tirar virtualmente o Titanic do fundo do mar para o público. A expedição ao local, a 4 km de profundidade no Oceano Atlântico, está sendo apresentada como a mais sofisticada expedição científica ao Titanic. Ela utilizará tecnologias de imagem sonar que nunca tinham sido aplicadas ao navio para obter o mais completo inventário de seu conteúdo. Esta complementação é necessária em razão das condições do navio, naufragado há um século. No problema apresentado, para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, pois Aí nós temos aí 5 itens, mas antes de ir a esses itens, vamos fazer algumas considerações, certo? Muito importantes. Então, primeiro de tudo, a gente sabe que a luz ela se propaga de forma mais eficiente no vácuo, né? Que ela tem uma diminuição na sua velocidade à medida em que ela passa a se propagar em regiões com maior densidade, tá bom? Então esse é um ponto a se considerar. Então, neste caso, o sonar, que nada mais é do que a utilização do som, certo? De ondas de ultrassom para poder verificar o que há no fundo do mar, obstáculos, objetos, certo? Ele acaba sendo mais eficiente do que a própria luz, né? Cabe lembrar que o som ele é uma onda mecânica, né? Ou seja, ele precisa de um meio sólido, de um meio denso para poder se propagar. Quanto mais sólido, melhor, mais ele se propaga. A gente sabe que à medida que a gente vai adentrando em profundidade no mar, o que acontece? A densidade vai aumentando, a pressão vai aumentando. Então o som ele tende a se propagar com melhor qualidade, de forma mais eficiente. Ao contrário da luz, o que acontece? Quando ela se propaga na água, ela tem uma diminuição exponencial na sua intensidade. Essa perda exponencial da intensidade da luz é o que a gente chama de atenuação. É uma expressão que a gente vai verificar em alguns itens da questão. Então guarda essa palavra, atenuação. O que é? É a perda da intensidade da luz de forma exponencial que ocorre por dois motivos. O primeiro é a absorção, que é quando a luz ela se transforma em outros tipos de energia, né? Normalmente na forma de calor ou energia química, né? A fotossíntese. Essa absorção, ela pode na água, ela vai acontecer através de algas, matéria particulada, compostos orgânicos, nas moléculas de água e etc. Já o espalhamento, como o próprio nome já sugere, ocorre devido a mudanças de direção da luz, tá bom? Então, devido à absorção e ao espalhamento, a luz ela sofre uma perda, uma diminuição exponencial da sua intensidade. A gente chama isso de atenuação. Já no caso do som, não. O som ele tem mais facilidade de se propagar na água, tá bom? Inclusive eu coloquei até para ilustrar melhor, eu coloquei algumas imagens, como a gente pode ver abaixo aí, nós temos um peixe, né, um tubarão sendo iluminado por uma luz que ela é uma luz espalhada, né, ou seja, uma luz não direcional, mas para o nadador, para ele poder visualizar esse peixe, a luz ela precisa ser unidirecional, certo? Senão ele não conseguiria ver o objeto, ele não conseguiria ver o peixe, certo? Então, se eu estivesse na superfície da água, a depender da profundidade, eu não conseguiria ver esse tubarão, certo? Devido a esses fenômenos
que ocorre quando a luz está se propagando na água. À direita, e figura 5.2, essas duas figuras foram tiradas desse site que está colocado logo abaixo. Você também tem problemas de propagação da luz. Observa que ela se propaga, mas de maneira espalhada, de modo que aqui na região dos olhos, a quantidade de luz direcional que chega é muito menor do que a que está saindo. Então, eu não consigo visualizar com qualidade o objeto que está aqui. Então, para contornar essa deficiência que existe na propagação da luz na água, é onde você vai utilizar o sonar, né? Como a gente pode ver aqui no GIF, a gente observa que o navio ele emite essas ondas sonoras, né, de alta frequência. Observa que a onda sonora ela vai incidir no obstáculo e ela vai voltar. De acordo com essa distância aqui do obstáculo ao navio, o receptor dessas ondas ele consegue identificar qual é a topografia, qual é a característica do material que está embaixo, que está funcionando como obstáculo para a onda sonora, tá bom? Então daí eu consigo verificar como é esse obstáculo, quais são as características dele, quais são as suas topografias. Voltando para a questão, quando eu vou lá para o item D, ele diz o seguinte: a atenuação da luz, ou seja, a diminuição da luz nos materiais analisados é diferente da atenuação do som nestes mesmos materiais, que foi o que a gente acabou de comentar, né? Lembrando que, da mesma maneira que as ondas sísmicas, né, que são ondas sonoras, elas têm a sua velocidade aumentada com a profundidade da Terra, as ondas acústicas, elas também aumentam com a profundidade do oceano, tá bom? A exceção no canal de som. O que acontece? À medida que você vai aumentando a profundidade, a pressão também vai aumentando, você tem maior densidade, então o som ele consegue se propagar com maior qualidade, diferentemente da luz. Então, por isso que ele é utilizado. Então, de acordo com o que foi dito, o item correto vai ser o item D de dado. Então, mais uma vez, observe que a palavra-chave aí é a atenuação. Se eu não consigo identificar o que significa atenuação na minha questão, eu posso ter problema para poder identificar qual o item verdadeiro, tá bom?